Então, nós entrando agora no livro de Ruth, Ruth acontece exatamente, não vou pegar muito aqui em relação a Ruth, tá? Mas Ruth acontece exatamente porque o povo estava passando fome. Então, no começo do capítulo de Ruth aqui, ó, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome desses homens, Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali. Então, quer dizer, Ruth era uma moabita. Agora vem aqui, ó. Ruth está na genealogia de Jesus. Moabita, de Moab. Ela não era de Canaã, a terra prometida, de Israel. Ela era moabita. Novamente, aqui um livro histórico trazendo para a gente a informação de que Deus não é um Deus territorial. Deus não é do judeu, Deus não é do israelita, Deus não é daquele pedaço de terra, de areia, ok? Então, Ruth era moabita. Depois morrem os 2 filhos aí fica a sogra e fica as duas noras, Orfa e Ruth. E essa sogra fala: olha, se você quiser ir embora, você pode ir, tá liberada aí, volta para sua terra lá, porque aqui o negócio tá feio, minha filha. E ela pega e fala o quê? Eu vou ficar. Então, Noemi, que era a sogra, com as 2 noras, Orfa sai, mas Ruth fica. E depois desenrola toda a história aqui. Só vou fazer alguns comentários para vocês. Ela é uma estrangeira, moabita, é integrada na história da redenção, apontando para a inclusão dos gentios desde sempre. Ruth torna-se ancestral de Davi e, posteriormente, de Jesus. E aí entram algumas questões, né? Por que Deus escolhe uma mulher moabita para entrar na linhagem messiânica? Como escolheu uma prostituta antes, né? Lembra que nós conversamos quando os espias entraram na terra? Aqui na história de Ruth, a gente vai ver o conceito de resgatador, o Boab, né? Culturalmente, as mulheres elas tinham essa proteção. Então, culturalmente, o levirato protegia mulheres da pobreza e da exclusão. Teologicamente, Boaz é um tipo de Cristo Redentor. Então, eu li isso aqui para você para abordar o seguinte: continuamos com as tipologias. Moisés foi um tipo de Cristo. Boaz, um tipo de Cristo, por causa da redenção que coloca aqui. Ok? Ele vai redimir a Ruth aqui para que consiga, para que ela case com ele depois. Porque o direito de casamento seria de outra pessoa. Então, ele vai e paga isso aí para que ela pudesse casar com ele. Tá bem? Enfim, nós vemos aqui um livro que gira em torno dessa mulher, uma mulher que casa com Boaz depois, vive uma vida abençoada, certo? Ao ponto de depois ela fazer parte aí da genealogia do rei Davi e genealogia de Jesus, consequentemente. Tá bem? Eu só queria abordar essa questãozinha, é que na época dos juízes é que essa história acontece, certo? Então, acontece depois do juízo, na época do juízo, por causa dessas situações que nós já conversamos já anteriormente. Maravilha? Depois de Ruth, nós estamos na época do juízo ainda. Mas depois aqui, sequencialmente na Bíblia, depois de Ruth, qual que é o livro que aparece? Vocês lembram?
Ninguém lembra? Uau! Depois de Ruth, ninguém tá com a Bíblia na mão, né? Porque dava para já, era só virar uma página que dava para saber já, né? Depois de Ruth, Samuel, gente. Ó, Samuel não foi o último juiz? Ruth acontece na época dos juízes. Juízes estava ali, ó, julgando, fazendo coisa certa, coisa errada, coisa certa, coisa errada. Então, estavam passando fome. Tem uma galera que vai embora para Moab. Ruth entra nessa história, mas os juízes continuam acontecendo ali. E nessa brincadeira agora, aparece um juiz chamado Samuel. O ciclo do juiz termina em anarquia, né? Juízes 21, 25. Deixa eu ler aqui, ó. Juízes 21, 25 diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como eu li anteriormente, isso significa o quê? Anarquia, não tinha ordem nenhuma. Israel estava dividido, vulnerável, né? Militarmente falando, totalmente vulnerável, espiritualmente também. Okay? Então, os livros de Samuel registram a mudança no sistema tribal para o teocrático, para a monarquia. Então, nós temos aqui ó, o sistema tribal, que ele era. A ideia ali seria a teocrática, né? Porque Deus governava, orientava através dessas pessoas, que ele iria levantando no caso, mas tem a transição desse tempo tribal, teocrático, para a monarquia. Okay? E aí era centralizada na figura de um rei. Os livros aqui é primeiro e segundo Samuel. Inicialmente eles formavam um livro só, né? Depois é que foi separado. Mas o conteúdo principal de primeiro e segundo Samuel aqui é Samuel, Saul e Davi. São três personagens principais. Primeiramente, a gente tem o nascimento milagroso de Samuel. Quem que era a mãe de Samuel? Ana. Estéreo. Capítulo 1 aqui vai falar a respeito disso aqui. Penina, a outra esposa do seu marido, tinha filhos, Ana não tinha, e ela ficava constantemente chorando, estava em depressão. Deus concede um filho para ela. E quando eu digo Deus concede, é porque, no meu entendimento, somente Deus pode conceder uma vida. Bom, aí é a intervenção direta de Deus. Eu não consigo pegar e falar que é Deus é que fez isso e aquilo na guerra tal, de qualquer forma, porque eu não entendo que é assim que funciona. Agora, eu entendo que o ser humano faz muita coisa e fala muita coisa por si próprio. Agora, na geração da vida, não tem como. Eu entendo que somente Deus tira a vida e somente Deus dá a vida. Ok? Nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 3, aquilo que é chamado comumente de chamada profética. Deus falando com Samuel aqui, ó, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era um sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia, quer dizer, era rara. Naquela época ali, não tinha praticamente a palavra de Deus, né? Pessoas guiadas, orientadas por Deus, pessoas que recebiam orientação de Deus e transmitia para o povo. Por isso que o povo estava numa desgraça dessa, né? Vivia sem sabedoria nenhuma. Né? Naqueles dias não havia visão manifesta. O que significa isso aí? Exatamente o que eu falei, né? Que não havia essa relação com Deus, automaticamente Deus não se manifestava através de pessoas, não havia sabedoria, direcionamento, etc. 1 Samuel, capítulo 1. E nesse contexto é que Samuel, então, ouve a voz de Deus e se doa para ser alguém usado por Deus, como juiz, como sacerdote e como profeta. O único com aquilo que chamamos de ministério tríplice. E Samuel usa
esse dom aí para orientar o povo. Até que, no capítulo, no capítulo 8, no versículo 7, diz assim, ó. Aliás, o 6. Capítulo 8, versículo 6, é legal se vocês tiverem Bíblia, tá? Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Quer dizer, o povo começou a pedir o quê? Um rei. Porque os outros países tinham um rei. E eles queriam uma pessoa para governar toda aquela extensão. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim. Quer dizer, eles não queriam mais esse governo teocrático. Perceba que era um povo que não vivia essa relação com Deus. Se o governo era teocrático, vocês entendem um governo teocrático, né? Quer dizer, Deus governava através de pessoas que ele orientava, essa pessoa falava. Eles não queriam mais isso, eles queriam um rei agora. Alguém formalmente ali num cargo que pudesse fazer aquilo que teria que ser feito segundo a visão deles. Então Deus fala com Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque eles não querem mais essa orientação que eu dou. Então, muda a figura agora, porque agora começam a trabalhar para que um rei seja levantado. Eu vi agora falar de levantado, eu vi agora a mãozinha aqui na Lu que apareceu para mim em verde. Fala, Lu. Voltando um pouquinho que você falou, você disse, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Como que eu posso entender? Porque agora que eu estou estudando a Bíblia, né? Então, a briga da família entre católicos e evangélicos eu me afastei. Nunca deixei Cristo, me afastei. Então, vai ser a primeira vez que eu estou lendo, realmente. Como que você me explica que Deus pode tirar uma vida de dentro da barriga de uma mãe gestante ou uma vida de uma criança de 1 ano, 2 anos, complicado, né? Como que é que eu vou entender esse Deus? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acredito que a minha resposta é bem simples e objetiva. Primeiro, eu acredito que existe um tempo para cada pessoa. Okay? Eu não entendo que Deus tira a vida de alguém por causa de alguma circunstância. Ah, a pessoa fez isso, então pronto, Deus vai tirar a vida dela. Não, eu entendo que a gente já nasce já com um reloginho aí. Esse reloginho vai despertar em qualquer momento, a hora que despertar, acabou. Ponto. Entendo eu dessa forma. Mas quem não Segundo, nasce? então, segundo é que eu não faço a mínima ideia por que isso acontece. Não tenho a mínima ideia. Esse é um mistério. Vida e morte é um mistério que eu não me arrisco a dizer é isso ou aquilo. Eu ouço muita coisa, estudei sobre muita coisa, e nada do que eu ouvi até hoje ou estudei fez sentido algum. A vida e a morte é um mistério esplendoroso e assombroso ao mesmo tempo. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é assombroso. É o mistério do universo. Eu não me arrisco a falar, porque se eu falar alguma coisa aqui, eu vou, eu vou cometer o erro de levar vocês para um caminho ruim, em pensamentos ruins. A maioria das pessoas, quando vão falar sobre esse assunto, falam sobre o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu não consigo entender qual é o propósito de uma criança que morreu de 9 meses no ventre. Então, eu não entendo que tudo que acontece, uma folhinha de árvore, Deus está trabalhando nisso. O que eu entendo é que existe todo um caminho que já está planejado, existe um sistema que já está caminhando, e ao mesmo tempo existem algumas interferências de Deus.
Eu consigo entender todo esse sistema que está caminhando, e esse sistema tem a ver também com a biologia. Existe essa questão biológica, por exemplo, né? O mundo religioso pensa assim: ah, caiu uma folha de uma árvore, é Deus que falou para a folha cair. Não, isso aí é um sistema ecológico que está rolando. Vai acontecer. Não é Deus que está fazendo isso aí, vai acontecer. Ponto. Isso aí faz parte. A semente nascer, a flor desabrochar, a abelha fazer mel, tudo isso faz parte desse sistema chamado universo criado. Agora, quando se refere à vida humana, especificamente, é um mistério. É um mistério. Eu fiz várias vezes velório de crianças. É a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo para mim é velório de criança. É um negócio assombroso e é inexplicável, né? Então, eu gosto de trabalhar da seguinte forma com isso. Cada pessoa que passa por essa situação precisa descobrir o que isso pode servir e o que essa experiência pode trabalhar na sua própria individualidade. Eu acredito na experiência pessoal aí. Porque, biblicamente falando, eu não tenho como te afirmar nada, eu não tenho como trazer uma doutrina bíblica, uma direção específica e objetiva, não existe isso. É o mistério da vida e da morte. Quando aconteceu comigo, as vezes que aconteceu comigo, você sabe que a minha família é cheia de pastor, né? Missionários também. E eles me falaram que eu tinha perdido a graça. Você tinha o quê? Perdido a graça. Acho que eles perderam a graça. Uma espécie de uma punição. Sim, sim, mas é o que falam. Que é sempre consequência de alguma coisa que aconteceu. E eu não posso falar um negócio desse. Se eu falar um negócio desse aí, eu tô matando Deus ou matando a pessoa. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Isso não tem nada a ver, que eu fiquei muito curiosa. O que você acha do Deus de Baruch de Spinoza? Aquele Deus maravilhoso que ele descreve. O que eu acho do Deus de Spinoza? Isso. Por quê? Porque eu li, assim, você sabe que a gente começa a estudar a Bíblia, a gente sente bastante felicidade e vai puxando em vários lugares, né? Para a Sim, gente sim. poder ter uma opinião própria. E aí eu cheguei a ler alguns trechos, algumas folhas, manusei, e eu vi assim um Deus tão maravilhoso, onde ele fala que o ser humano, que Deus jamais criaria um ser humano sem ter um livre-arbítrio, e por isso que ele perdoaria seus filhos, jamais jogariam seus filhos no fogo do inferno, porque o inferno não existe, e ele não jogaria seus filhos amados a essa punição. E várias outras coisas, assim, que eu fiquei vendo, muitas coisas que você já falou até. Então, assim, fala sobre sexo com a mesma pessoa, o castigo que não é de Deus, sabe? Então, eu fiquei assim, cara, é encantador você ler um livro desse, mas você Sim, sabe que sim. não é verdade, né? O Deus de Spinoza, ele essa é uma visão meio que panteísta, tá? Deus de Spinoza. Porque Deus ali, ele se mistura com tudo, né? Deus tem a ver, Deus é o universo, as plantas, tudo isso é Deus. Okay? Deus não é uma pessoa. Na visão cristã, Deus é uma pessoa. Na visão de Spinoza, a
acaba sendo bonito isso aí, porque Deus não intervém em nada, né? Então, na ideia dele, não há milagres, revelações, providência. Deus não é pessoal, Deus é natureza. Eu não gosto da visão de Spinoza por ser cristão, né? Eu acho que é romântico, é legal, certo? Mas foge dos problemas. Eu vejo que o grande desafio é eu, como cristão, encarar esses problemas. Ó, você me fez uma pergunta agora há pouco aqui que é uma pergunta terrível. Então, em vez de eu encarar essa pergunta e dizer assim, olha, eu não sei, eu sou limitado, eu não vou conseguir responder isso aí. A vida e a morte é um grande mistério que eu não consigo responder. Ponto. Aí é melhor eu filosofar e ir para um outro caminho. Por quê? Porque ou a fé ela me explica tudo, eu tenho todas as respostas, ou então eu vou por outro caminho. E eu entendo que a vida cristã equilibrada, ela caminha na ideia de Cristo, mas ao mesmo tempo ela vai deixar um monte de ponto de interrogação. Isso é fé. O Spinoza, ele dá uma romantizada e isso deixa leve. Deixa leve, né? Porque a ideia das pessoas é realmente viver leve. Mas como é que eu faço para viver leve num mundo pesado? É essa leveza? É a leveza de que é mais fácil dizer, não existe. Não existe. Nada, isso é besteira. Deus é isso aqui, ó. Deus é esse sorriso. Deus é o sorriso. Deus é a ajuda que as pessoas dão. Deus é. Não, isso é panteísmo. Deus pode se manifestar através disso, mas ele não é isso. Ele não é isso. A gente romantiza e coloca a ideia do amor, mas quem ama mata. Como assim quem ama mata? Se você não está disposto a matar para defender o seu amor, por exemplo, se você não está disposto a matar para defender seu próprio filho, você não ama. Né? Sempre vai existir essa dualidade. Só existe o bem por quê? Só existe o mal por quê? Sempre vai. Agora, a visão romantizada e gostosa é nada, não existe nada disso aí. Eu vejo que é uma visão um pouco covarde da parte de Spinoza. Alguém que fugiu, filósofo, francês, holandês, aliás, ele era, né? Holandês, um grande pensador aí e defensor do racismo moderno. Mas, diante dos contextos que eu acredito bíblico, eu não gosto, não. Não entendo dessa forma. A minha razão não consegue entender dessa forma também, não. Não é por evangélico ou meramente pela Bíblia, né? Você vê que eu sou um grande questionador da Bíblia aqui também. Eu não fico escondendo a coisa, não. Mas a gente tem que isso aí. No final das contas, se você for pegar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não vai ter a mínima lógica. Enfim, tá bom, Lu? Vinícius está falando assim que ele era judeu da nacionalidade holandesa. Como é que é? O Vinícius falou o quê? Racionalidade o quê? Holandesa. Judeu com a nacionalidade holandesa. Ah, tá. Sim, sim, ele é a nacionalidade. Vinícius não fala, Vinícius ele fala só no meu ouvido aqui. Para Spinoza, Deus é a causa de si mesmo. Então, natureza, Deus é a própria natureza. O Deus bíblico, Deus é o criador da natureza. Ele entendia que Deus não intervém. Até aí eu não questionaria tanto, mas eu entendo que intervém. Né? Na Bíblia ele intervém com milagres, providência, várias situações. Ok? Para Spinoza, Deus ele é conhecido pela razão e a ciência.
ser humano é Deus, né? Para o cristão, Deus é revelado pela Escritura e por pessoas, né, que ao longo do tempo foram usadas por Deus para isso. Enfim, há uma diferença do Deus Você é Spinoza e o Deus meio bíblico. anarquista. Anarquista. Oi? Ele é meio anarquista, porque tudo que perdoa, tudo que tem um fundamento, que Deus nunca vai. Eu compararia Spinoza aí às igrejas neopentecostais, né? Ambos querem fugir da dor. Porque, afinal de contas, se Deus existe, como é que eu passo com dor? Os dois estão querendo fugir da dor. Spinoza dizendo, não, Deus, não é. Deus não existe assim, porque se existisse, tinha essa dor. Ok? Então, tudo que acontece de bom é Deus. Né? Não. Não entendo dessa forma. O neopentecostal é a mesma coisa. Né? Então, eu não estou nem uma coisa nem outra. Estou na compreensão mais racional aqui, diante da história também. Agora, não obtenho resposta para muitas coisas que eu gostaria também. Isso é fato. Maravilha? Bom, estamos em Samuel, né? E em Samuel, aqui, ele então conversando com Deus e Deus conversando com ele a respeito da monarquia, a respeito de um rei agora vir e fazer parte, tomar conta do povo. Não vou ler tantos textos específicos aqui também, mas em Samuel, 1 Samuel capítulo 10, aqui há a unção de Saul. Lembra que tinha o ofício sacerdotal, os levitas, aquilo tudo e tal? Então, olha, então tomou Samuel um vaso de azeite. Samuel era sacerdote também. Ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Quer dizer, Saul aqui, então, ele é ungido para governar aquele povo, tá bem? Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, lá na Inglaterra, né, com a monarquia, é uma monarquia representativa, mas acaba sendo uma monarquia. Quando o rei foi assumir agora, depois da morte da rainha, vai um sacerdote ali, anglicano no caso, né, para ungir ele, representando a autoridade de Deus, né? Deus dando autoridade para ele ser rei. É isso que acontece aqui no texto, tá? Por isso que era ungida. Deus dando autoridade a ele para que ele fizesse isso. E isso segue como tradição em muitos países que existe uma certa monarquia, porém existe aí a ideia bíblica também, tá? Dentro do contexto bíblico. Então, Saul reina aqui, né? Saul reina aqui. Eu não vou abordar aqui os pontos específicos de Saul reinando, mas o fato é que Saul reina bem até um certo ponto. Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-mo aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O que acontecia? Antes de ir para a guerra, vinha ali o Samuel, fazia o sacrifício e tal, né, para Deus ajudá-los, etc. e tal, nas guerras. E ok, mas esse era o ofício de Samuel. Mas aí o Samuel não apareceu naquele determinado momento, Saul foi lá e fez. Perceba o seguinte, que no contexto bíblico acontece isso 2 vezes. E os 2 reis que fazem isso, eles são destituídos do trono. Vocês lembram do texto? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Lá em Isaías capítulo 6. Uzias foi o outro rei que fez isso. Os 2 fizeram a mesma coisa. Eles se colocaram numa posição que Deus não havia colocado eles. Eles eram reis, não eram sacerdotes. Só que eles se colocaram na posição do sacerdote. E lembra que o sacerdote vem e unge o rei, dando autoridade para o rei governar? Quando o rei vai e invade a posição do sacerdote, o que o rei está fazendo? Invadindo a posição de quem? Se o sacerdote está ali representando Deus, então o rei agora se coloca no lugar de Deus.
achando que ele está... As duas vezes que isso acontece, os dois reis perdem a sua coroa. Foi Saul e foi Uzias. Certo? A partir desse momento, então, Saul deixa de ser rei na ótica de Deus, mas ele continua com a coroa. E então Samuel vai em busca de outro rei, e ele unge depois um outro rei chamado Davi. Mas deixa eu ler um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 15, que diz assim, ó. No capítulo 15 aqui, versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, repreendo de haver posto Saul, né, como rei. Eu arrependo-me, né, de haver posto, quer dizer, esse arrepende aí, não é de se arrepender, falar, nossa, não devia ter feito isso, como se Deus não soubesse, né, que ia acontecer. A ideia do arrependo aqui é mesmo ensinamento que eu já expliquei para vocês. A mesma palavra tem vários significados dependendo do contexto. O arrependo aqui não é esse. O arrependo aqui é que ruim que isso aconteceu. Foi mal isso ter acontecido. Não era para isso ter acontecido. Então, posicionamento. A gente precisa sempre entender que nós estamos falando aqui de Deus participando, Deus onisciente, onipresente, onipotente, segundo o que a gente acredita, participando de uma história onde pessoas limitadas vivem. Então há sempre essa dualidade, ok? Esses passeios. É um Deus que sabe de tudo, mas participando de uma história onde o ser humano não sabe de nada. Senão a história não teria graça. Então Deus está participando dessa história aí, dentro do contexto do ser humano. No capítulo 16, Deus então orienta Samuel a ungir Davi. Em qual situação? Davi, jovenzinho, cuidando dos animais ali do pai dele, da terra do pai dele. Né? Davi sem perspectiva nenhuma. Capítulo 16, eu gostaria de ler inteiro, mas não vai dar tempo agora. Eu vou ler aqui o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, e nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê como está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Samuel chega lá nas terras do Jessé, pai de Davi, fala a respeito disso, e o Jessé começa a chamar os filhos. Ó, os filhos, vem aqui, então, um de vocês vai ser rei. E aí vem todos os filhos. Aí Samuel olha e fala, não é nenhum desses aqui. Tem mais ninguém, não? Certeza? Ele fala, não, tem não. Ah, tem um menorzinho, mas ele tá lá cuidando dos animais lá e tal. Os outros eram homens de guerra, né? E aí Deus fala, não, manda chamar o menino então. Aí vem o menino. A partir do momento que Davi é ungido ali, o pai acredita. Os irmãos começam a ficar irados agora. Na mesma situação de José, lembra? Começam a ficar irados. Então, a partir desse momento, Davi se torna rei, mas sem a coroa. Perceba que Saul perde a bênção de Deus para ser rei, mas ele tinha coroa. Davi ganha a bênção de Deus para ser rei, mas não tinha coroa. Isso significa que isso é um princípio interessante. Muitas coisas na nossa vida, elas acontecem primeiro aqui, ó, na nossa mente e no mundo espiritual. Às vezes a gente está passando por situações complicadas, mas é aqui que é estabelecido primeiro. E depois certas situações se materializam. O processo não é se materializar primeiro para depois acontecer aqui. E a gente tem uma grande dificuldade em lidar com isso. Porque a gente quer que se materialize primeiro, né? A gente quer que as coisas aconteçam para a gente ver primeiro, para depois a gente crer, para depois a gente viver isso, para depois... E não. Então, você possa trabalhar isso com a sua fé, possa trabalhar isso com a sua vida emocional. Primeiro é aqui dentro. Primeiro é aqui dentro. Pô, eu quero ser esse tipo de pessoa. Estabeleça isso, viva dessa forma
E isso vai sendo construído. Não é, eu vou... Vamos falar da questão financeira, por exemplo, né? A pessoa quer viver uma vida melhor financeira. Quer viver uma vida... Mas ela vive uma vida como quem é pobre. Eu não estou falando de dinheiro daí. Mas ela vive uma vida de quem é miserável, de quem é pobre. Quer dizer, ela se relaciona com pessoas que vivem assim, que só falam assim, que só reclamam, que não sonham, que não aspiram, que não se preparam, que não vão para frente, que não arriscam, que não empreendem, sei lá. Vive com pessoas totalmente o contrário. Quer dizer, dentro dela, ela não consegue viver aquilo que ela... Puxa vida, né? Eu até gostaria, mas... Então, se estabelece tudo isso dentro de mim primeiro. E depois isso vai e acontece na vida material, na vida física, né? Assim aconteceu com Davi. Saul e Davi passaram por isso aí, né? Cada um de forma diferente, mas os dois passaram por isso aí. E a gente vai ver que com Deus sempre é assim que funciona, né? Os exemplos e as histórias bíblicas vão contando que sempre isso era estabelecido dentro da pessoa para depois isso se tornar algo material, físico, palpável, etc. Todas as situações foram assim que aconteceram. Nós temos a história aqui depois em 1 Samuel 17, Davi e Golias. Não vou me prender a nenhum texto aqui agora, só para a gente entender o seguinte: Davi assume o reinado depois. Ele assume esse reinado. Ele é ungido. Ele tem a vitória sobre Golias. Ele é perseguido por Saul. Ele é rei, se torna rei em Israel em 2 Samuel. Ele comete um pecado lá com Batseba e sofre as consequências da atitude. Né? Engravida aquela mulher, depois manda matar o marido dela. Né? Tem conflitos familiares terríveis. Enfim, como Davi é homem segundo o coração de Deus, se ele comete adultério e assassinato, esse é um problema. O Novo Testamento vai falar que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele comete adultério, assassinato, etc. Mas percebe, se você pegar o texto, e eu preciso que vocês leiam depois, 1º e 2 Samuel, gente. Preciso que vocês leiam isso aí, porque senão não vai fazer sentido algum a gente avançar com a história. Tá? Você vai ver que não há... Lembra aquele ciclo em Juízes? Sempre acontecia? Você não vai ver isso acontecendo aqui. Então, Davi, ele erra? Erra. Ele peca? Peca. Pisa no tomate? Pisa no tomate. Mas não volta a fazer isso depois de novo. Isso não é um estilo de vida dele. Isso é fraqueza. Isso é o erro, é o tropeço que ele tem. É a humanidade de Davi se manifestando ali. Mas ele não torna isso um ciclo. Por quê? Porque ele desenvolve uma relação com Deus. E isso nos traz que tipo de ideia? De que viver com Deus não nos isenta da humanidade, não nos isenta de erros, não nos isenta de cometer situações complicadas. Nós não nos tornamos pessoas perfeitas, humanamente falando. Mas, uma vez que eu me relaciono com Deus, esses erros são consertados no meio do caminho. Eu vou tomar posições, eu vou identificá-los, vou evitá-los. Né? Cometer o mesmo erro 2 vezes é muito mais difícil acontecer quando se relaciona com Deus. Então a gente precisa compreender que ciclos são para pessoas que se viciaram. O vício gera ciclo. Sempre faz a mesma coisa. Está preso, parece que numa redoma aí. E a gente tem que trabalhar isso. Se isso existe, a gente precisa trabalhar isso aí. Não era o caso da vida de Davi. Então, esse problema teológico aí, ele é resolvido nesse caminho, ok? Existe um contraste aí, né? Vida de Saul e vida de Davi em relação a isso aí. Saul faz o que faz e ele simplesmente segue a vida. Davi faz o que faz e não segue a vida. Opa, peraí. Agora, ô Lu,
Aproveitando a pergunta que você fez antes, em relação a filho, olha lá. Davi engravida a mulher, a Batseba. Aí vem o profeta Natan e repreende ele. Fala assim, ô rei, o que deveria acontecer se um cara fizesse um negócio desse, ó? Engravidasse uma mulher que não é dele, depois mandasse matar o marido, não sei o quê. Aí o Davi pega, né, pomposão, fala, esse cara tem que morrer. Então, esse cara é você. Esse cara é... Aí ele, opa, peraí, né? Peraí, né? Enfim, e o que acontece é que depois o filho morre. E Davi ora, faz de tudo ali e tal, e o filho fica morto, o filho morre. Então, pega-se essa experiência de Saul, o que o mundo evangélico geralmente faz? Pega essa experiência de Davi aí e coloca como um padrão. Olha, morreu porque você fez besteira. Isso é patético, fazer isso aí. É um livro histórico, e eu já expliquei para vocês. Ninguém tira a doutrina de uma experiência de uma história. Foi uma experiência. Porque se a gente padronizar as experiências históricas, então vamos padronizar tudo. Olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi? Então, primeira coisa que você tem que fazer para ser um homem segundo o coração de Deus é trai alguém, comete adultério. Esse é o caminho para ser o homem segundo o coração de Deus. Comete adultério. O segundo caminho, mata pessoas. Porque Davi fez isso. Então vamos padronizar. Mas não é isso que acontece, tá? Foi a experiência de Davi, foi a situação que aconteceu. E Deus não aprova isso aí. Deixa muito bem claro, tá bem? Mas é interessante que depois as coisas, a história, ela muda e Batseba se torna a principal esposa do rei. E se torna até uma conselheira dele, sábia, inclusive, uma mulher sábia. E se torna a mãe de Salomão, que viria a ser o rei mais sábio daquele povo. Olha como a história muda depois. Quer dizer, ele não foi amaldiçoado por isso aí. Mas ele pisou no tomate. Com certeza. Tá? Poderia usar outros termos aqui, mas não, não vou usar. Agora não, para a gente não ter mais pano para manga aí. Agora, por que Davi não foi deposto do reinado? Porque ele se arrependeu. Ele mudou a postura dele. Ok? Quando eu li lá em 1 Samuel 15, né? E Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. O que significa isso? É uma linguagem chamada antropopática. Deus usa termos humanos para expressar tristeza pela rebeldia de Saul, no caso. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? Essa relação de um Deus divino, aí, soberano, com o ser humano. Então, tem que se aproximar. As expressões, as manifestações têm que aproximar da humanidade, senão não faz sentido nenhum. Ok? Vamos lá. Perguntinhas que temos aqui. Temos perguntinhas, comentários. Ficaram quietinhos hoje aqui, praticamente todo mundo ficou quietinho, observando, dormindo, cochilando. Eu não dormi, não. Eu vou fazer exatamente isso que você falou para a próxima aula, já ler, né, 1 Samuel e 2 Samuel, para a gente poder trazer também mais dúvidas, né? Maravilha. Olha só, eu vou dar uma orientação para vocês. Quando a gente fala de livros históricos, nós estamos falando de histórias. Tá? Alguns professores, eles vão dar aula de livros históricos e eles vão ficar interpretando um monte de texto aqui para trazer um monte de lições. Eu não faço isso. Você tem que entender a história. E algumas lições no meio da história, de acordo com o contexto, a gente vai pegando. Mas o fato é que agora vocês precisam conhecer essas histórias. E não dá para conhecer a história se não ler.
É história. Só que no nosso bate-papo aqui vai ficar muito mais fácil, porque se você lê antes, fica mais fácil a nossa conversa. Se você ler depois, vai ficar mais fácil a sua leitura. Então, ou você facilita nosso bate-papo aqui, ou facilita a sua leitura depois. Mas o fato é que se você não lê a história, não resolve. É história. Tem que ler a história. Tá? Tem até vídeos na internet que você pode ouvir. É a Bíblia ali narrada, a história toda narrada, você vai ouvindo se quiser, mas o fato é que são histórias, então não dá para ficar inventando muito. Outras disciplinas, a próxima disciplina nossa, ela já vai ser totalmente diferente. Não vai ser história contada, nada disso. Já vai ser completamente diferente. Aí o pau vai quebrar, tá bom? Mas agora a gente está falando sobre história. Alguns pontos específicos eu tiro aqui para que a gente possa refletir um pouco melhor. Né? Tem alguns problemas, né? Eu sempre trago aqui alguns problemas. Puxa vida, aconteceu isso e agora? Esse é um problema que a gente precisa tentar resolver. Às vezes, a resolução concreta, como essa questão de Davi aqui. O homem segundo o coração de Deus, mas fez tudo isso? Esse é um problema. Esse é um problema. Agora, é um problema que dá para resolver. Tem alguns problemas que são mais complicados para a gente resolver. Ok? Algum comentário, algum comentário, alguma pergunta? Aquele rio que está na plataforma, a gente está em contato com eles, tá? Para ver se eles consertam isso aí. Como houve uma atualização da plataforma, realmente o link não está aparecendo o vídeo direto, né? Mas se você copiar o link ali e colar no navegador aí da internet, você assiste normal, tá bem? Mas não é para ficar assim, é para ser corrigido isso aí, a gente está esperando eles corrigirem, tá bem? Comentários e perguntas? Temos 3 minutos. Todos tranquilos? Então tá bom. Sim, Excelente tranquilo. noite. Boa leitura. Raluto, mais ou menos, Lu? Então fala. É ler mesmo. Ler e depois tentar sanar as dúvidas. Tem que ler. Tem que ler. Né? Nosso bate-papo aqui, eu quero sempre trazer o máximo possível algo que vocês não vão receber lendo. Tá? Então, vocês têm materiais, vocês têm a Bíblia, para que vocês comam isso aí. E lembre-se do que eu disse na primeira vez, no primeiro encontro nosso. Vocês vão fazer isso uma vez na vida. Depois vocês não vão precisar fazer isso mais. Depois vocês vão só fazer a manutenção, né? Ponto aqui, outro ali, tal, porque é natural da vida. Mas é uma vez que vocês vão fazer dessa forma. E se não fizer agora, vocês vão perder a oportunidade. É agora que está tudo fresco. Então, se vocês leem, aqui a gente conversa sobre coisas que não preciso nem contar a história. Vou falar assim, olha, vocês lembram disso? Ah, eu lembro porque eu li. Pronto, agora a gente vai aprofundar então. A gente consegue aprofundar mais. Quanto mais vocês sabem dos livros agora que a gente está estudando, melhor é que a gente consegue se aprofundar em assuntos mais específicos. Ok? Se eu pegar aqui o livro de Samuel na minha Bíblia aqui, o que eu tenho de anotações aqui está escrito no gibi. Eu posso pegar isso aqui e a gente vai conversando a respeito. Tá bom? Mas aí depende de vocês também. Tá bom? Beijo no coração de vocês, excelente noite. A gente conversa lá no grupo. Podem colocar perguntas e situações que eu estou com vocês lá. Fique com Deus.